Quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Espírito, o Amago da Vida Humana. Sempre você recebe a nossa aula uma semana antes dela acontecer na igreja. Então quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube, se você não está inscrito, a deixar o seu comentário, tocar o link, tocar o sininho e pedir que você compartilhe com um amigo, com um irmão em Cristo. Com certeza temos aqui uma palavra de Deus ao seu coração e ao coração deles. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Jó 32:8. Há um espírito no homem. Filemão 4:25. A graça no espírito. Provérbios 16:18 e 19. Humildade de espírito. Romanos 12:11. Fervorosos no espírito. Atos 7:59. A oração de Estevão. 2 Timóteo 4:22. O Senhor seja com o teu espírito. Textual está baseado em Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Verdade prática diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir o Criador. Temos alguns textos de base na leitura bíblica da nossa aula de hoje, que se encontra em Gênesis 2, Eclesiastes 12, Zacarias 12 e João 4. Diz-nos assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesta lição refletiremos sobre o espírito humano como o amago da vida, segundo a revelação bíblica. Veremos como essa parte da natureza humana recebida de Deus nos permite verdadeira comunhão com o Criador. Aprofundaremos a distinção entre espírito e alma e destacaremos o papel do espírito humano na santificação e adoração. Que o Espírito Santo nos conduza nessa preciosa reflexão. O objetivo da nossa aula de hoje é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Estudar sobre o espírito humano nos ajuda a compreender nossa verdadeira essência, como seres criados para a comunhão com Deus. Esse ensino fortalece a fé ao mostrar como a regeneração interior impacta a santificação e a adoração do verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, como diz o Evangelho de João. Essa lição nos convida a reconhecer a importância de manter o espírito sensível à presença de Deus, buscando diariamente a santificação e cultivando uma vida de adoração sincera e íntima com o Senhor, que é o que o Senhor requer dos seus servos, que seus servos o busquem em espírito e em verdade. Já estudamos a respeito do corpo e da alma em lições passadas. Nesta lição estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador tal
bênção que é o Espírito de Deus em nossa vida. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação, em adoração, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O tópico 1 diz que o sopro divino, a concessão do Espírito, o fôlego da vida, é feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra. O corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2:7 nos relata esta grande criação. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajunta-se, produza. Gênesis 1, 3 ao 11, né? Os animais, né? A terra, a água, estrelas, sol, mares, né? Tudo foi criado pela ordem de Deus, pela palavra de Deus, pelo Logos falado. Mas o homem foi diferente. Deus formou o homem, né? Do pó da terra, formou um boneco, mas ele não tinha fôlego, ele não tinha vida. Então Deus soprou nas narinas do homem e o fez alma vivente, colocando no homem o seu espírito. Então essa é a grande diferença de nós, seres humanos, para os animais ou para qualquer outra coisa que foi criada neste mundo. Nós é uma obra preciosa do Senhor, é uma obra concluída pelo Espírito de Deus e não simplesmente porque Deus ordenou que existisse. Então essa é a grande diferença de nós, seres humanos, ou por qualquer outra coisa criada por Deus. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte material através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é a mágoa, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma, inseparável dela. Ou seja, então o homem ele é tricotômico, ele tem corpo, alma e espírito. Nós veremos com mais profundidade o decorrer desta aula, mas o mais importante de tudo é saber que Deus soprou o Espírito de vida em nossas narinas. Ele deu-nos o Espírito Santo, né? Que faz uma grande diferença também na vida do homem, na sua conversão, na sua comunhão. E além do Espírito Santo, nós temos o Espírito da vida, que voltará a Deus. Veremos no decorrer desta aula. Nosso corpo, essa matéria, ela vai voltar ao pó, ela vai se desfazer quando morrermos ou quando formos arrebatados. Então essa matéria é transformada em um corpo de glória e nos tornamos semelhante a Jesus Cristo. E aí vamos para o céu. Mas se morrer, ela volta ao pó. Mas a Bíblia destaca bem claramente que o Espírito de Deus volta a Deus, porque foi Deus que deu. A singularidade do Espírito, a alma e Espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Por exemplo, Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó 7:11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, como acabamos de falar. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas boas ou más. Lucas 16:22, 25, Apocalipse 24. Nesse texto, como em outros, ruach, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais, né? Gênesis 45:27, Salmo 146:4, 1 Samuel 30:12. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nep, a alma é tomada pelo todo imaterial,
Gênesis 35:18, né? Então essa é a grande verdade da palavra de Deus. Temos também a referência de 1 Reis 17:21, né? A separação do corpo, da alma e do espírito, e mostrando, né, a tricotomia, diferente dos animais, que é dicotomo, né? Os animais, eles morrem e acabou, porque eles só têm alma e corpo, eles não têm espírito. Lá no céu, você não vai ficar passeando com leão, com gatinho, com cachorrinho, com porquinho, com bezerrinho. Não, o animal morre, ele acaba, né? O animal só tem corpo e alma, ele é dicotomo, diferente do ser humano, que é tricotomo: alma, corpo e espírito. Alma vivente, corpo matéria, e espírito aquele que Deus deu. Atenuê, divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, se destaca em relação à distinção entre alma e espírito, pois o menciona expressamente sem qualquer aparência sinômica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e a acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do ser humano, onde alma e espírito estão entrelaçados. Conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as, né, do animal, como falamos em cima, né? Animal, dicotomo, alma e corpo. O ser humano, tricotomo, alma, corpo e espírito. Então, distingue-se, né, essa grande diferença entre nós, seres humanos, que somos imagem e criação de Deus, e os animais que foram feitos, né, pela boca de Deus. Deus falou: haja leão, houve leão. Deus falou: haja mar, houve mar. Deus falou: haja terra, porção seca, houve terra. Então, o homem não. O homem, Deus parou, desceu, formou barro e formou o homem, o boneco do pó da terra, e soprou em suas narinas. Então você, meu irmão, minha irmã, é obra preciosa de Deus. Alerta contra as distorções do ensino tricotomistas, né? Alguns heréticos, pelos séculos do início da igreja, se destacaram com mentiras diabólicas. E ainda hoje, já no século 21, eles estão por aí com novas roupagens, né? Mas com as mesmas doutrinas diabólicas. Textos bíblicos que parecem apoiar o tricotomismo. Inclui-se 1 Tessalonicenses 5:23. O autor diz aqui parece, para mim não parece, para mim apoia. Onde Paulo pronuncia a bênção: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 2:14, 3:4, Paulo refere aos seres humanos como sarquicos, literalmente carnal, 3:1-3. Peuquicos, literalmente segunda alma, 2:14. E pneumaquitos, literalmente espiritual, 2:15. Esses dois textos parecem demonstrar de forma ostensiva três componentes elementares. Vários outros textos parecem distinguir a alma e o espírito. 1 Coríntios 15:44, Hebreus 4:12, né? Que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que divide alma, corpo, espírito até as medulas. Tricotismo é bastante popular nos círculos conservadores, né? Hiller, porém, indica que erros podem ocorrer quando seus vários componentes ficam fora de equilíbrio. Os gnósticos, antigo grupo religioso secretista, que adotava elementos tanto do paganismo quanto do cristianismo, sustentava que se o espírito emanava de Deus e era imune ao pecado.
Essa doutrina tem nas Testemunhas de Jeová e tem nas igrejas que crê só no nome de Jesus. Os apolinários, grupos heréticos do século IV, condenado por vários concílios eclesiásticos, acreditava que Cristo possuía corpo e alma, mas que o espírito humano foram substituído pelo Logos divino. Praceu, 1596, 1655 ou 1665, da escola de Sanur, na França, ensinava que somente o pneuma era criado diretamente por Deus. A alma, dizia, era mera vida animal e perecia, né? Eles difundiram, né, essas doutrinas heréticas. Perecia com o corpo, como acontece com o animal. Mas no caso do ser humano, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O que quer dizer que a alma é a que vai para o castigo eterno, né? Ou para a glória eterna. Então, há uma grande diferença, mas esses heréticos, né, eles distorcem a Bíblia para os seus bel prazer, para dar crédito às suas falsas teologias totalmente fora da hermenêutica bíblica. Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem os pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existe o pecado do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios 16, 18, 1 Tessalonicenses, Timóteo 3, 6. Esses costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago 3, 13 e 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, 1, 8. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalat e Tobias e seus assecas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando as vigilâncias e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência, resiliência em não nos abalar. Romanos 12, 21. Neemias não deixou se intimidar pela inveja, né, de Tobias, Sambalat e Gesem, mas continuou firme no seu propósito de restaurar os muros da casa de Deus, da cidade de Deus. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Gênesis 2:1, né? Do boneco de barro, né, feito do pó da terra, Deus soprou o seu espírito, né? No homem ele fez-se alma vivente, do material para o imaterial. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro 1:23, Romanos 8:23. Ou seja, do espírito, né, ele santifica a carne daquele que é regenerado pelo Espírito de Deus. E no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus 15:19, né? Muitos acham, né, que o pecado ele é concebido na mente, porque através da mente nós realizamos os pecados, né? Através da mente nós executamos, mas na verdade o pecado ele é gerado no coração do homem e da mulher, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia diz que com a boca, né, que está falando do que o coração está cheio, nós bendizemos a Deus ou amaldiçoamos a Deus. Nós bendizemos ao próximo ou amaldiçoamos o próximo, né?
da boca, do coração está cheio, vem a vanglória, vem a prostituição, vem o adultério, vem a fornicação, vem a idolatria, vem as porfias, invejas, maledicência, vem tudo que é ruim ou bom. Tudo está relacionado ao coração do homem e da mulher. Se o coração do homem e da mulher for direcionado por Deus, pelo Espírito de Deus, ele vai vangloriar e adorar unicamente a Deus e ao seu semelhante. Mas se o coração do homem e da mulher estiver cheio de rapina, né, como aquele livro antigo do coração que a gente usava em evangelismo, né, um coração com animais sujos e um coração com animais limpos, é o que faz a diferença na sociedade que vivemos e para quem devotamos a nossa adoração, a Deus, ao diabo, ou ao homem, ou a nós mesmos. Então, tudo que for bom ou ruim é formado no coração, mandado para a mente e aí executamos aquele fato. Então, é por isso que a Bíblia é clara, né? Que o coração é onde pode emanar o pecado. Por isso a verdadeira santificação acontece de dentro para fora, né? Do coração, do corpo, de dentro para fora. Por muito tempo, né? Principalmente a gente que é da Assembleia de Deus, achava que a santificação era de fora para dentro, né? Tirava maquiagem, arrancava brinco, tirava calça, tirava pulseira, tirava isso, tirava aquilo, porque achava que a santificação acontecia do corpo para dentro. Mas a Bíblia é muito bem clara e diz que a santificação ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque aí quando o Espírito de Deus faz morada no coração do homem e da mulher, né, ele automaticamente muda as suas atitudes. Então, Ezequiel 36, 26, 27, Romanos 8, 10, 13, Gálatas 5, 22, nos deixa isso claro. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras, né? Mateus 23, 25, 28, Efésios 2, 8, 10, né? A nossa salvação não vem pelas obras, mas vem pela graça de Deus. Vencendo o pecado, a força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador que faz regeneração em nós. Romanos 6, 14, Hebreus 10, 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 12. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante poder divino, operando em nós. Romanos 8, 3, 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Filipenses 2, 3, 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo 2, 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1, né? Nos deixa claro, né? Que não devemos ser contendeiros, não devemos ser invejosos, não devemos ser mentirosos, não devemos querer nos vingar a nós mesmos, não devemos ficar com contendas, né? Mas sermos mansos, né? Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a marca de um verdadeiro homem e de uma verdadeira mulher de Deus. Regeneração e adoração. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. João 3, 5, 8, Efésios 2, 1, 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso.
assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem ter experiência, sem ter experimentado o sobrenatural processo de regeneração que acontece no coração do homem e da mulher. 2 Timóteo 3,5. Com espírito ativo, resiste à verdade, negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam a Escritura conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo 2,8, 4,3. Não podemos ter comunhão com os tais. 1 Timóteo 6, 1, 5. 2 Timóteo 2, 5. Em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental para também uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido como lugar de adoração, e de seus pais, João 4,20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em miticismo, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras, João 7,38, né? Jesus deixou claro a Nicodemos e a mulher samaritana, né? A Nicodemos, ele disse que tinha que nascer de novo, né? Não é nascer como ensina o Espiritismo, várias reencarnação, não, isso não existe. Hebreus 9:26 diz que nascer uma única vez após a morte segue-se o juízo. Então, o nascimento que Jesus falava a Nicodemos era o nascimento da água e do Espírito, era uma mudança de vida, de atitude mental, né? E a mulher samaritana, ele disse que o lugar de adorar não era no Monte Gerizim nem em Jerusalém, embora se fazia isso naquela época, mas os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24, como falamos, a verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmo 51:17, 2 Coríntios 11:3, melhor dizendo. Salmo 51:17, todo mundo conhece a oração de Davi, o quebrantamento de Davi após o seu pecado, ele pedindo a restauração do Espírito de Deus, pedindo a presença de Deus e pedindo que o Espírito de Deus não fosse tirado da sua vida. Auxílio teológico, a restauração da imagem de Deus. A respeito da imagem moral de Deus nos seres humanos, Deus fez ao homem reto, Eclesiastes 7:29. Até mesmo os pagãos que não possuem conhecimento da lei escrita de Deus conservam uma vida de lei moral escrita por ele em seus corações. Romanos 2:14-15. Ou seja, o homem sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode prostituir, mesmo quando ele não conhece a Deus. Em outras palavras, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto e a vontade necessários para escolher entre eles, né? Entre o bem e o mal. O animal não tem essa presciência, só o homem. Por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Disse também que possui autodeterminação. Efésios 4:22-24. Parece indicar que a imagem moral de Deus, embora não completamente radicada na queda, foi afetada negativamente até certo ponto para ter restaurado a imagem moral em verdadeira justiça e santidade. O pecador precisa aceitar a Cristo e se tornar uma nova criação para ser realmente um verdadeiro adorador de Deus. Alguém que abandona o pecado, alguém que abandona o orgulho, a mentira, a idolatria, a fornicação, a prostituição, para ser homem e mulher de Deus adorador. Conclusão. Amago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele.
Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Nós estamos em uma caminhada para o céu. Nós estamos em um propósito de alcançarmos a perfeição em Cristo. Logo, logo deixaremos esse tabernáculo, esse corpo pecador, para recebermos o corpo de glória. Morrendo, voltaremos ao pó e o Espírito volta a Deus como aprendemos. Sendo arrebatado, que eu creio que acontecerá muito em breve, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, como Paulo diz, incorruptível, não mais afetado ao pecado. E esse é o momento glorioso que a igreja aguarda, que a igreja anseia e que a igreja espera, a restauração completa do homem, livre do pecado, livre do diabo, livre da morte e livre de qualquer tipo de enfermidade. Que possamos manter firme o nosso propósito de adorador, de servo, que possamos nos afastar do pecado, da mentira do diabo, do orgulho, da inveja, da vanglória e nos aperfeiçoar com o Senhor, com o espírito quebrantado e voltado a Deus. Porque a Bíblia diz que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, quer ver a Deus? Quer ver o Senhor? Guarde o seu corpo, santifique o seu corpo e você verá a Deus. Se não, não verá. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário, dê o link, toque o sininho. Com certeza, temos sempre uma palavra de Deus ao coração daqueles que nos acompanham nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, no canal, no TikTok. Sempre estamos falando de Deus, porque esse é o nosso objetivo, falarmos de Deus, anunciarmos a salvação do Senhor a este mundo. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Delanhese, São Paulo, Jundiaí.